Então, carta de Pedro, primeira carta de Pedro, versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Bem, 1 Pedro capítulo 5, como é nosso costume, nós vamos lendo e falando para poder ganhar tempo, tá bom? Diz assim o primeiro versículo: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Esse primeiro versículo ele já mostra a intenção de Pedro em escrever essa carta aos presbíteros. Quem são os presbíteros? Os presbíteros são aqueles que têm de Deus o ministério de trazer ordem, trazer estrutura, trazer posicionamento, trazer amadurecimento à igreja. Esses são os presbíteros. Geralmente eram os mais velhos, os anciãos, correto? Então, os presbíteros são as pessoas responsáveis, são os pastores das igrejas. Eu sou um presbítero. Ok? Então, Pedro escreve a esses homens, a essas pessoas que estão responsáveis pelo rebanho, pelo povo, pela congregação de Deus. E ele diz assim: admoesto eu, que sou também presbítero como eles. Então ele se iguala a todos, ele não faz nenhuma distinção, que eu sou melhor do que vocês. Não, eu sou presbítero como vocês, eu tenho a mesma função de vocês. Mas ele mostra a sua autoridade. Ele vai dizer: e testemunha das aflições de Cristo. Ele já mostra o seu ministério, aquilo que ele tem de autoridade, e vamos dizer assim, o Pedro era doutor no assunto. Para dizer o que ele ia dizer, para falar o que ele ia falar, escrever o que ia escrever, ele tinha todo o conhecimento para poder estar orientando os outros presbíteros. Ele se coloca no mesmo patamar, mas diz: eu participei das aflições de Cristo. Em suma, eu sei o que Jesus passou, eu sei o que ele me ensinou, então eu tenho autoridade para falar para vocês o que eu vou falar agora. E ele diz assim: e participante da glória que se há de revelar. Bem, também sou salvo. Recebi também a graça da salvação. Então sou presbítero como vocês, participei das aflições de Cristo e vou para o céu como todos vocês. Então, em suma, prestem atenção no que eu vou dizer. É o que ele está praticamente orientando os presbíteros. Ele diz assim: apacentai, versículo 2 e versículo 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Isso aqui é extraordinário. Isso é importante, sempre a gente está lendo e observando, porque geralmente quem está em eminência, quem está na liderança, surge às vezes no coração a mania de grandeza. Sempre surge. Principalmente se começa a surgir muita gente e ele começa a liderar muita gente, ou a sua igreja começa a ficar bonita e apresentável. Eu não estou dizendo que é errado nada disso, ter gente e a igreja ficar boa, não, nada disso. Mas o ser humano tem a mania de grandeza, de se achar. É igual um pobre com todo respeito. O cara não tinha nada, mas se de repente ele ganha um dinheiro, uma bolada, ele acha que é melhor do que os outros pobres. Geralmente não é assim? E às vezes muitos se tornam tão soberbos que começam a pisar ou então a esquecer dos outros. Geralmente é assim. É-nos dado um ministério aos pastores, aos presbíteros, muito grande, uma responsabilidade muito grande, porque sobre a vida deles vem a revelação de coisas que algumas pessoas não têm, às vezes, na questão da palavra. Tem coisas que a gente consegue olhar e observar que salta no coração
que você diz, nossa, quanta revelação. Vocês lembram de Paulo? Vamos lembrar de Paulo. Paulo recebeu um espinho na carne por causa de quê? Por causa da revelação que lhe foi dada. E aí, para que ele não se achasse alguma coisa, foi-lhe colocado um espinho na carne. Entende isso? Por quê? Porque o rebanho não é dos pastores. Não, o rebanho, as ovelhas, não são dos pastores, não. É de Deus. Olha como é que ele começa aqui no versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus. Não é fato? O rebanho é de quem? Vocês são minhas ovelhas. Não, vocês são ovelhas do Senhor como eu. A única coisa que é diferente é que o Senhor me colocou no lugar para que eu representasse aquele e quem ele é. Mais nada, mas eu não tenho diferença nenhuma dos irmãos. Nenhuma, eu não posso pisar em ninguém, eu não posso achar que a igreja está crescendo por causa de mim ou que vocês estão ficando muito bons por causa do que eu sou. Não posso, jamais. Se Deus dá crescimento, entendimento, se Deus dá o que der para a igreja, quem deu foi Ele. E eu sou mordomo. Ele diz, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado. Cara, isso é importante demais. Quando eu olho para esse texto, eu fico arrepiado. Eu falo assim, cara, eu tenho que aprender muito. Porque eu ainda sou muito sem cuidado quanto ao rebanho do Senhor. Eu preciso muito aprender a lidar com as pessoas. Eu preciso muito aprender a amar as pessoas. Eu preciso muito. Mas como presbítero, como pastor, como alguém que foi lhe dado revelação da palavra, eu preciso ter cuidado. Porque o rebanho não é meu. Vocês não são propriedade minha. Não são. Vocês não são meus servos. Vocês não são. Eu não sou dono de ninguém que está aqui. Eu sou pai. Como pai, eu tenho que orientar de vez em quando, dar uns cascudos nos filhos, né? Porque eu sou pai. Mas, como pastor da igreja, eu preciso exortar, alertar, se possível brigar, mas tendo cuidado, porque o rebanho não é meu. Olha o que ele continua dizendo, ele fala assim, ó, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Isso aqui é duro e dolorido demais. Quando ele diz assim, não por força, geralmente na cabeça do pastor, do presbítero, geralmente é assim. A gente tem a mania de achar que a necessidade que tem na igreja ela tem que ser suprida, e se a igreja não fizer, ele às vezes impõe a igreja a fazer. E arruma desculpas e coisas para dizer que a igreja pode até ser amaldiçoada por não estar respeitando a autoridade do pastor. Entendo, o pastor tem autoridade, mas se tem alguma coisa de necessidade para fazer na igreja, o pastor precisa orientar, e mesmo orientando, pode ser que Deus ache que aquilo não seja necessário. Pode ser que eu acho que é necessário, mas Deus não acha. Às vezes é difícil as pessoas entenderem isso, porque falta uma coisa ali. Eu digo assim, é necessário. E aí eu começo a bater na igreja para que aquilo aconteça, e que aquela coisa comece a acontecer porque eu acho necessário. Mas Deus não moveu o coração da igreja para aquela coisa acontecer. E aquilo não vai acontecer, mas eu começo a obrigar a igreja, a forçar a igreja para acontecer aquilo. Quer ver um exemplo bíblico? Quando Davi teve o entendimento no seu coração que o templo de Deus precisava ser construído, Deus disse para Davi, você não vai construir porque você tem sangue nas tuas mãos, mas o seu filho vai construir. E aí Deus moveu o coração do povo a trazer todo o mantimento, todo o material para se construir o templo. Voluntariamente. Voluntariamente o ser humano, mas movido pela mão de Deus. Não houve um esforço de imposição de Davi falando, como é que é? Vocês não sabem que o meu filho vai construir o templo? Eu não posso, mas Deus mandou. Como é que é? Vamos trazer. Olha aí, ó, Deus vai agir com maldição na tua vida se você não der.
Não, foi voluntário. O povo trouxe com alegria. E quando estava no tempo de construir o templo, Deus veio com o seu Espírito e deu dons aos homens para construir o templo, para que os homens fizessem de acordo como ele queria. E o templo saiu conforme a vontade dele. E quando o templo estava construído, a glória de Deus veio sobre o templo. Entende? Então, a gente tem que entender que, como pastor e presbíteros, a gente precisa ter cuidado com a igreja e não forçar a igreja, mas exortar a igreja, que é uma coisa completamente diferente da outra. Mas ele disse, não por força, mas voluntariamente. Essa questão de voluntariamente é outra coisa que parece tão difícil da gente entender. Por que eu estou aqui? Eu gosto de falar isso às vezes, porque as pessoas às vezes acham que a gente está aqui porque a gente está ganhando alguma coisa. Não é errado um pastor ter o seu salário. Paulo chega a comentar na carta que ele escreve, dizendo, os outros apóstolos recebem, por que só eu não recebo? Mas aí Paulo explica o porquê, porque ele não quer ser pesado à igreja. Mas não é errado o pastor receber. É claro que há o problema da ganância, até que entra, e Pedro fala sobre isso, que alguns pastores ficam gananciosos. Mas por que eu estou aqui? Estou aqui porque Deus moveu meu coração. Eu estou voluntariamente aqui. Hoje nem em casa eu passei. Vim direto para cá, para poder organizar as coisas, botar as cadeiras no lugar, ver se estava tudo certo, ligar o som, ver se o som estava saindo direito, porque eu fico meio cismado, não é porque está gravando, eu fico cismado com o som que vai lá para a casa do pessoal que está ouvindo, porque um som ruim também, as pessoas ficam, será que ele falou o quê? Será que é isso ou será que é aquilo? A pastora que nós fomos onde pregar, ela está com dificuldade, porque ela trocou o celular e o celular não encaixa no som. E aí eu estava ouvindo o áudio. Quase você não ouve se falar nada, por causa que fica um som ruim. Então a gente tem que ter o cuidado com as coisas de Deus, para que as coisas saiam com perfeição. Mas quem moveu isso? Foi Deus, não fui eu. Se eu olhando para mim, eu jamais estaria aqui numa quinta-feira, chegando cedo para arrumar a igreja, o Eduardo, não faria isso. Mas Deus é que moveu o meu coração. Essa é a questão voluntária. A questão voluntária é aquele que é movido por Deus, não movido pelos seus interesses. Eu não vim aqui porque vou ganhar alguma coisa. Eu vim aqui porque Deus me chamou a fazer a obra. E é isso que Pedro está falando para os presbíteros. Meus irmãos, meus amados, eu sou presbítero igual a vocês, participei das aflições de Cristo. Apacente o rebanho de Deus com cuidado, não forçando, não por força, mas sejam voluntários, e não só voluntários, nem tenham torpe ganância, porque muitos estavam recebendo da igreja, e muitos estavam usurpando a igreja, como hoje acontece. Né? As pessoas, o cara já está milionário, às vezes existe até uma necessidade na igreja, mas ele tira o dele, que ele quer, né? Uma porcentagem às vezes até maior, a gente sabe que essas coisas acontecem. E às vezes até a igreja deixa de suprir outras necessidades de pessoas que precisam. Porque, na verdade, o que entra para a igreja não é só para que as pessoas achem bonito o templo, mas é para a necessidade da igreja. Como alguém fica doente e amanhã precisa de uma bolsa, como é que faz? Não pode, porque é da igreja. Ué, mas não é a igreja que está trazendo o mantimento? Então, quando o pastor fica ganancioso, acontece esses problemas. A gente ouve muita história também, assim, de igrejas que começaram a ajudar missionários no campo. E missionário no campo é duro. Missionário no campo não tem nada. Missionário no campo passa horrores. E às vezes o cara começa a fazer uma obra na igreja e aí o dinheiro que é para o missionário vai para onde? Vai para a obra. E o cara, contando com aquele dinheirinho para continuar a obra no campo, fica louco. Mas Deus é Deus e sempre supra as necessidades. A gente ouve muitos testemunhos assim, muitos testemunhos. Então o que Pedro traz para nós, os presbíteros, e para a igreja ficar esperta quanto aos presbíteros e os pastores,
é para ver se esses homens e se eu tenho apacentado com cuidado, não tenho forçado a igreja, não tenho agido com força com a igreja, mas tenho sido voluntário, não tenho sido ganancioso. Se esse pastor não é ganancioso, está pronto, de ânimo pronto. Isso só quem faz de verdade é o Senhor. Ter ânimo pronto, ser voluntário, só quem faz é o Senhor. Porque o ministério, às vezes, é árduo. É árduo. Porque quando você não quando você não entende a missão de Deus, não entende o ministério de Deus, você desiste. Porque às vezes as pessoas entram no ministério achando que elas têm que ganhar alguma coisa com aquilo. E nem sempre quem entra no ministério ganha alguma coisa. Às vezes só ganha paulada na cabeça. E isso é verdade. Por isso que Pedro diz, participante das aflições de Cristo, que os apóstolos ganharam. Sabe o que é nada? É menos que isso que eles ganharam. Mas eles foram exaltados no céu. Quando eu começo a entender o que esses homens passaram, por isso eles têm essa autoridade para dizer, eu tenho que calar a minha boca. Quando acontece qualquer tipo de confusão na igreja, eu tenho que calar a minha boca. Quando parece que alguma coisa não vai dar certo, eu tenho que calar minha boca. Porque esses homens, eles amaram tanto a Jesus, participaram tanto das aflições de Cristo, que eles não se importavam mais com a vida deles. E eu ainda me importo com a minha. Eu tenho que fechar minha boca e falar, Deus, me ajuda. Esses homens, eles não tinham aparência nenhuma, eram como Cristo. Andaram como sem teto pelo mundo. Quando as pessoas olhavam para eles, eles não entendiam. Como que pode? Me disseram aí que você, quando passava, a tua sombra curava, né? O outro, quando levava o paninho, curava. Ué, olha como é que você está preso. Eu te conduzo onde eu quero, bato na tua cara, te dou chicotada. Era assim que as pessoas olhavam para eles. Quem é você? Você pensa mais ou menos como é que deveria ser. Aparece um mendigo, um morador de rua, falando a palavra de Deus. Como é que a gente age? Já viram aqueles mendigos falando a palavra de Deus? Já viram? Como é que a gente age com eles? É um exemplo que Deus deixa na terra para a gente poder entender. O camarada, às vezes, conhece a Bíblia toda, começa a falar de versículos, de salmos, fala da verdade do evangelho, aí você olha para a situação do indivíduo. Não dá nem ideia. Era assim que aqueles homens andavam no mundo. Não estou falando que eles eram maltrapilhos, mas eles não tinham aparência de gente que o mundo quer. Eles não tinham a riqueza que é aparente para o mundo. Não tinham templos luxuosos, não tinham. Eles tinham simplesmente o que não é simplesmente, é o poder de Deus e o Espírito que habitava neles. Se eu não entendo isso, eu não podia estar nem aqui na frente pregando. Então, ele nos orienta. O presbítero, como diz agora no versículo 3, ele diz assim, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Como que eu vou ter domínio sobre a herança de Deus? Mas servindo de exemplo ao rebanho. Nossa, ficou duro, não fica? Eu penso, dá vontade de rir, por isso que eu coço a cabeça. Margarete, esses dias eu fui cortar o cabelo, eu vi que estava faltando cabelo na cabeça. E aí a gente fica assim, cara, cadê o meu exemplo? Eu não posso nunca dizer assim que eu sou o exemplo para essa igreja. Não posso dizer que eu sou exemplo para meus filhos, não posso dizer nem que eu sou exemplo no trabalho. Quando eu olho para esses homens, quando eu olho para o que eles escreveram, porque eles têm autoridade, o que eles passaram e viveram, eu me rendo. Eu fico quieto, eu calo minha boca, eu falo, me ajuda, Deus. Porque é necessário que um homem de Deus sirva primeiro. O homem de Deus tem que servir, ele não tem que ser servido. Ele tem que servir. Servir, ele tem que ser servo. Como hoje em dia as coisas foram deturpadas. Os pastores hoje só falta ter uma cadeira de luxo
e dizer minha ovelha número 1, por favor, meu coco, meu ovelha número 2. Sei lá, o pessoal parece que endoidou. Quando eu leio isso aqui, eu não posso nunca pensar numa coisa dessa. Tem gente que vai com sapato, não estou falando que não deve se arrumar, não precisa ficar igual a mim não, tá? Porque eu não gosto de usar gravata, não gosto de usar terno. Hoje eu esqueci até de botar o sapato, eu vi com o sapato do trabalho. Tá sujo que só. Quando eu cheguei na rua, eu falei, acho que eu esqueci meu sapato no trabalho. E vi com o sapato desse mesmo. Mas não estou falando disso, mas tem gente que vai com roupas e com maquiagem, pastores com maquiagens. E você olha assim, meu Deus, não tem mais uma característica de homem de Deus, tem uma característica de empresário, uma característica de coach, de homens que querem motivar a igreja para fazer um império, e não de homens que querem trazer a palavra, trazer arrependimento, exortar a igreja quanto a não olhar para o mundo, mas parece que eles querem trazer a igreja para olhar para o mundo. Olhem para o mundo. Olhem, o mundo está tão bonito, as pessoas fazem coisas maravilhosas e a igreja não progride, não evolui. Onde está escrito isso? A igreja precisa mostrar para o mundo que este mundo é caído. Entendam, eu tenho que abrir sempre um parênteses, botar aspas para as pessoas entenderem. Não estou falando que as pessoas não possam conquistar coisas neste mundo. Mas se você tem coisas que conquistou neste mundo, a Bíblia fala que é para ajudar a outros, é para abençoar a outros, é para testemunhar, não é para se engrandecer ou para se gabar. Se você tem uma igreja muito grande, muito cheia, a igreja nunca foi sua. A igreja sempre foi de Deus. Se a igreja também é pequena, a igreja continua sendo de Deus. E às vezes a gente acha, não, a igreja pequena não tem bênção, só a igreja é grande. E a igreja grande não tem bênção, só a igreja pequena. A gente entra nesses conflitos que não pode. O pastor tem que entender. Para a igreja grande, pequena, bonita, feia, seja lá que igreja que for, o rebanho que está ali é de Deus. E o que tem que sair do pastor tem que ser com exemplo, com autoridade de alguém que entende e conhece a Deus, e conhece a Cristo. Hoje nós não andamos com Jesus, não andamos. Jesus não está mais como homem, graças a Deus. Ele morreu na cruz cumprindo a sua palavra. Mas nós temos o exemplo de ler e do Espírito Santo nos revelar o que foi. Não é isso que está escrito? A Bíblia diz que quando o Espírito Santo viesse, ele nos lembraria de tudo que Jesus falou. Então Jesus está com a gente. Eu vejo o exemplo de Cristo lendo e sendo instruído pelo Espírito de Deus. Então eu preciso imitar Jesus, ouvir Jesus, entender o que esses homens escreveram para que, como pastor, como homem de Deus, eu possa cuidar do rebanho de Deus, que é de Deus. O que é um mordomo? O mordomo não tem direito nenhum. Mas ele é praticamente o segundo dono. Mas ele só representa o dono. O mordomo é aquele que o patrão não está em casa e as pessoas que chegam o respeitam. Mas as pessoas sabem que ele não é o dono, que ele só está ali cuidando das coisas do seu patrão. E quando o patrão chega em casa, o dono da casa chega, ele sabe exatamente aonde tem que ficar as coisas, porque ele conhece o seu patrão. Geralmente, mordomo são pessoas de anos da família, são pessoas que convivem com a família já há muito tempo. Então, o mordomo conhece o jeito da família, a maneira como a família gosta dos pratos, dos talheres, da mesa arrumada, a casa arrumada, de que forma o mordomo conhece, porque conhece a família. Nós, como mordomos, devemos também conhecer o nosso Deus, para entender o que Ele quer, para dizer para a igreja o que Deus quer, não o que o mordomo quer, não o que o presbítero acha, não o que eu inventei na minha cabeça para mostrar para a igreja, mas mostrar para a igreja que só existe uma fonte. Versículo 4 diz assim: e quando aparecer o sumo sacerdote, o sumo pastor, já vai no embalo, né? A gente estava falando de sacerdócio, de levitas na terça-feira, já fica gravado na mente, a gente já vai no embalo.
E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ele agora dá um ânimo para os pastores, dizendo assim, presbíteros, servos, pastores, façam com carinho. É como se ele estivesse falando isso. Não façam de acordo com o que vocês acham. Não sejam gananciosos, não forcem a igreja. Sirvam de exemplo, porque quando o nosso sumo pastor, quando Jesus Cristo, vier, ele diz, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O que ele está falando agora é que a coroa é quando o pastor vier. A coroa não é agora. As pessoas querem ser coroadas antes do pastor vir. A coroação é quando o pastor vier. A conclusão, o descanso, é quando o pastor chegar. Quando ele disser, meu filho, meu servo, entra no gozo eterno, descansa. Descansa do peso que eu te dei. O peso, porque não é peso, é graça. Mas se a gente não entende, se torna pesado. Mas descansa da tarefa que eu te dei. Descansa de tudo que você fez, que eu dei e você fez, entendendo que não era seu. É isso que ele está falando. Quando o nosso sumo, o pastor verdadeiro, o verdadeiro, aquele que é o dono das ovelhas, vier, aí sim virá a coroa, a incorruptível coroa de glória. Versículo 5, ele diz assim, semelhantemente, vós, jovens, sejam sujeitos aos anciãos. Vou olhar para os meus jovens, né? Coisa linda. Aqui é o pessoal mais maduro. Né? Mas, não, calma aí. Calma aí que você está no lugar errado, Evelyn. Mas vou olhar para os meus... Vou olhar para... É porque é uma atitude madura, entendeu? Que a Evelyn tem. Não vou quebrar teu galho. Mas olha o que está escrito. Semelhantemente, vós, jovens, sejam sujeitos aos anciãos. Está falando dos presbíteros. E sede todos sujeitos uns aos outros. Entende esse versículo? A gente passa por essa primeira palavra e não dá ideia para ela. O que quer dizer semelhantemente? É igual. Igualmente. Igualmente ao quê? Ao que ele estava falando anteriormente. O que ele estava dizendo para os anciãos, para os presbíteros, é a mesma coisa que ele quer que os jovens façam. Que eles não sejam gananciosos, que eles não forcem a barra, que eles não façam as coisas querendo em troca. Olha como é que ele vai dizendo aqui, ó, sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não vou falar mal dos jovens, não, mas só um alerta. Geralmente, os jovens se acham sempre superior ao mais velho. Nós vemos isso. Isso é normal. Isso é normal. Geralmente o mais novo, o mais novo geralmente é assim. Paulinho também é assim. Mas por que o que acontece? Como as coisas mudam, né? A tecnologia muda e muita coisa muda, eles aprendem coisas que a gente não aprende. E aí fica parecendo que eles são mais inteligentes que a gente. Em certos momentos, só em certos, né? Sempre não. Então fica aquela guerra, às vezes, dos jovens quanto aos mais velhos. Isso acontece muito na igreja. Muito na igreja, e o desrespeito aos mais velhos. Esse dia eu estava pensando como vai ser a minha vida mesmo quando vocês precisarem trocar as minhas fraldinhas. Né? Porque vai chegar o dia que vocês vão ter que cuidar de mim. Não vão me deixar sozinho. Nada de asilo. Não, vocês vão cuidar de mim. Então, mas pensa no seguinte. Eu penso muito nisso. Eu ouço histórias dos meus avós, de coisas que eles fizeram, de garra, de força, coisas tremendas. Mas eu conheci meu avô já velho. Eu não vi. Quando eu olhava para o meu avô,
eu vi um senhor que não tinha a mesma disposição que a minha. Eu vi vovô até jogando bola, mas não tinha a disposição que eu tinha. Não tinha. E eu comecei com o negócio de ser PQD, comecei a malhar, comecei a se achar o cara então. Então a gente começa a achar que a gente, às vezes, é melhor. Mas Pedro está dizendo para quem está começando e para quem já está indo, né? Para que haja uma sujeição de mais velhos e mais novos, para que haja harmonia, para que haja amor, para que haja humilhação diante de Deus. Quando um jovem se humilha diante de um mais velho, ele está dizendo para Deus: Deus, eu entendi a tua palavra, eu entendi o que o Senhor está falando, eu entendi. Olha, eu não concordo com o velhinho, mas eu entendi. Então, Pedro vem corrigindo, dizendo, da mesma forma que eu falei para os anciãos, para os presbíteros, para não fazer com a igreja coisa que não deve fazer, não façam com eles. Sejam todos iguais, sejam todos sujeitos uns aos outros. Ouçam, prestem atenção, porque aquele camarada, mal ou bem, tem mais experiência, porque já viveu bastante, pode não saber muita coisa, mas tem experiência. Já conversaram com alguns velhinhos? É muito legal. É muito legal quando a gente consegue ouvir as coisas que eles têm para passar, quando a gente consegue parar para ouvir. Quando a gente consegue parar para ouvir, a gente vê que aquela pessoa realmente viveu, e viveu muito, e a gente começou agora. E a gente não sabe nem metade da vida. E é engraçado que a gente só vai percebendo isso à medida que a gente vai ficando velho. Quando a gente vai ficando velho, é verdade. O que o meu avô falava. É verdade. Nossa, como eu era arrogante. É assim que a gente age com as coisas. Então, a orientação é para todos. E eu termino no versículo 6 dizendo assim, porque esse outro... Não dá para a gente ir levando, vamos lá. Ele diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Entende isso? O que é humilhar debaixo da potente mão de Deus? Humilhar-se debaixo da potente mão de Deus é dizer, Deus, eu não posso, é o Senhor quem pode. O que o Senhor me deu, eu não entendo, mas eu cumpro porque eu sei que é certo. Humilhar-se debaixo da potente mão de Deus é não agir pela sua força, mas agir pela vontade dele. Ele está falando isso para todos agora, ele não fala só para os presbíteros, ele fala para todos, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus. E ele diz mais, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que acontece hoje em dia é isso, nós somos muito ansiosos, nós queremos fazer no braço, nós queremos fazer de acordo com a nossa força, nós achamos que por aquilo que nós raciocinamos, que mentalizamos na nossa cabeça, tem que dar certo. Mas a Bíblia fala, se humilhe diante de Deus, e não só isso, lance sobre ele a vossa ansiedade. Todo pastor precisa entender isso, além de ser servo, precisa se humilhar diante de Deus. Toda a igreja precisa entender isso. Além de servirem a Deus, precisam se humilhar diante de Deus, da potente mão de Deus. Quando a Bíblia fala em se humilhar diante da potente mão de Deus, quer dizer que ele vai fazer do jeito que ele quer. A gente não quer ficar doente, mas a potente mão de Deus permitiu que ficasse doente. E o que eu faço? Me humilho diante dele. Quantas vezes planejamos sair daqui? Planejamos assim na mente. Mas eu me humilho debaixo da potente mão de Deus. Deus mandou que a gente ficasse aqui. Quantas vezes, tantas coisas eu desejei, planejei, organizei. Eu até discurso eu fiz diante do espelho, falando, vai ser assim. Ah, vai. Nunca foi. Porque quem manda é Ele. E quando não acontece, eu não posso brigar com Ele. Eu tenho que dizer glória ao Teu nome. Porque Deus, Tu sabe todas as coisas. Eu lanço sobre o Senhor a minha ansiedade. Que não seja segundo eu, mas seja segundo o Senhor. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Ele repete o que Ele diz lá para os anciãos, lá para os presbíteros. Ele fala,
apacentai o rebanho de... cadê? Versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado. Aí ele vem aqui no versículo 7 e diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não são vocês, não é você, pastor, que tem cuidado da igreja. Não é o jovem que tem cuidado das suas coisas. É Deus que tem cuidado de nós. Então não se preocupe quando a mão de Deus pesar. Entregue-se a Ele, humilhe-se diante dEle, porque Ele sabe o que faz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, está escrito. E nós precisamos crer nisso, nos entregar a isso, fazer com que o nosso coração se sujeite a Deus e a nossa mente. Versículo 8 diz, sede sóbrios. Ele não está falando para nenhum cachaceiro, com certeza. Ele está falando sede sóbrio porque tinha alguém bêbado. De repente até tinha algum presbítero bêbado, porque o pessoal gostava de uma manguaça, no vinhozinho na época, né? De repente podia ter algum presbítero bêbado. Mas ele não está falando por causa de bebida, ele está falando por causa de entendimento, sede sóbrios. É loucura, às vezes, a gente ser guiado pelas nossas emoções. A gente tem o costume de falar aqui que emoção não é sinal de presença de Deus. Quantas vezes a gente fala, arrepio não é sinal de presença de Deus. Às vezes a gente sente alguma coisa, e aquilo vem, move o nosso coração, a gente diz, é isso, Deus está falando. Deus está falando nada, você às vezes está arrepiado. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, não brinca. Anda em derredor, como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Cara, isso é feroz demais. Se a gente entra nessas loucuras, essas paranoias, porque crente é paranoico. A gente precisa, não estou dizendo que a gente não receba nada. A gente tem sonhos, a gente tem coisas que vêm sobre a nossa vida e que você diz, Deus está falando. Mas eu preciso ter sobriedade. Eu não posso sair fazendo lei, dizendo agora é assim, é assado. Calma, acalma o teu coração. Porque Deus tem cuidado de nós. Porque se a gente não fizer isso, o que pode acontecer? Se não formos sóbrios, o diabo pode, nas suas andanças, furioso contra nós, chegar ali e nos devorar. Devorar quanto ao quê? Estragar aquilo que Deus tem plantado no coração. Às vezes você está tão bem, uma fé tão boa, e de repente, cadê? Desandou, para onde que foi? O que aconteceu? Não era tão espiritual, não era tão gente de Deus. O que houve com a pessoa? Nós não podemos andar de qualquer jeito, pensar de qualquer maneira. A gente precisa ser sóbrio, vigiar. Vigiar, e não acrescento, mas a Bíblia diz, vigiai e orai. O diabo não brinca. E ele é o adversário. Ele é o adversário que a gente não tem a capacidade de compará-lo com a gente. Eu luto com o diabo. O diabo não tem mais força que eu, não. Eu sou homem de Deus. Não, a gente precisa ser sóbrio, vigiar. Ele não está brincando, ele está esperando uma oportunidade para que possa dragar a gente, para que possa morder a gente, para que possa fazer mal a gente. E isso acontece com todo soberbo. Todo soberbo, por isso que ele diz lá em cima, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Por quê? Porque o que acontece é que às vezes a gente não quer ser humilhado pelo Senhor, não se humilhar diante do Senhor, a gente acha que sabe as coisas, o Senhor permite que venham coisas e a gente acha que não pode. E aí Satanás vai lá só se andando e vai lá e dá uma pernada na gente. Versículo 4 diz assim, ou 9, 4 aonde? Ai Jesus, onde que eu vi 4 aqui? Versículo 9, o qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Todos passam por aflições, não é só eu, não é só você. Todos passam, todos. A gente entende que, ontem eu até voltei a pregar sobre isso lá na igreja lá da pastora Adriana, o inferno é dor eterna, o céu é gozo eterno.
Mas na terra é sofrimento, é paz, é alegria, é tristeza. E não, aqui é assim. Aqui não tem diferença, é para todos. E além disso, nós, os cristãos, ainda sofremos por carregar o nome de Cristo. Não é que a gente sofre mais que os outros, mas existe um peso ainda sobre a nossa vida, de não deixar que a nossa vida seja um mau exemplo na terra. As pessoas precisam ver em nós o brilho de Jesus, o brilho da glória de Deus. Então a gente sofre e todos os nossos irmãos passam isso na face da terra. Versículo 10. Deixa eu só ver um negócio aqui. E a gente termina. Depois é só a saudação aos irmãos. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, para a gente parece que é um negócio eterno, parece que nunca acaba, né? Um dia está muito legal, daqui a pouco vem dificuldade, mas é por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Isso é lindo demais. Ele mesmo não é o presbítero, não é o pastor, não sou eu que confirmo vocês, não sou eu que estabeleço vocês, não sou eu que lanço unção sobre a vida de vocês, não sou eu que ligo algum gatilho de poder na vida de vocês, isso não existe. Se alguém falar para vocês que vai transferir unção para vocês, sai fora, porque só existe um que pode fazer isso, é o Senhor Deus, e Ele diz, e Ele mesmo vos aperfeiçoe. O que é aperfeiçoar? É algo que está ruim e Ele vem tratando para que fique perfeito. E perfeito só na glória. Mas Ele vai nos tratando, limpando a nossa vida, para que a gente possa prosseguir e seguir. A gente estava falando isso ontem. Ontem não, foi na terça-feira, eu acho, ou quinta-feira, que nem todos receberam a fé de entender tudo sobre o pecado. Deus nos dá fé, entendemos que somos pecadores, mas tem coisas que a gente faz ainda que a gente acha que é normal. Mas aí, à medida que a gente vai se aproximando de Deus, Deus vai nos aperfeiçoando. E aí a gente vai olhando e notando, pô, isso aqui não é legal eu fazer. Por quê? Porque Ele aperfeiçoa. À medida em que a palavra vai entrando no coração, à medida que nós vamos estudando, buscando a veracidade do Evangelho de Deus, Ele vai nos aperfeiçoando. E aí vem a sua confirmação, porque não é a aflição que mostra que somos de Deus na provação, porque quando vem a provação e você diz, Senhor, eis-me aqui, está duro o negócio, mas eis-me aqui, então há a confirmação, o Senhor confirma, e no nosso coração vai se tornando mais sólido isso, realmente somos filhos de Deus, e nos fortifica e estabelece. Somos filhos de Deus estabelecidos por Ele, aperfeiçoados por Ele, confirmados por Ele. Mas isso para aqueles que se humilham diante de Deus, porque aqueles que são soberbos, na verdade, ou eles não se converteram ainda, ou eles estão passando pela moenda do Senhor ainda. Então nós precisamos obedecer a Deus, ouvir a Deus, entender Deus, para que Ele, como pastor, o nosso sumo pastor, através dos seus pastores, aperfeiçoe os filhos, a igreja, o seu rebanho. E que Deus tenha compaixão de nós, os pastores, os presbíteros. E aí eu já coloco todo mundo no meio da casa, né? Os presbíteros, pastores, evangelistas desta casa, todos, que eles nos aperfeiçoem, que a gente saiba conduzir a igreja, que não é nossa, porque na verdade quem conduz é Ele. Porque se um pastor não sabe que é Deus quem conduz, tem alguma coisa errada. Se nós não entendemos que somos canal de Deus, tem alguma coisa errada. Se na nossa boca só sai coisas ruins, né? Porque na frente da igreja eu sou o pastor. Saiu da igreja, acabou, né? Na frente da igreja eu sou aquele cara que aconselha a igreja. Mas saiu da igreja, acabou o negócio, né? Então, eu não entendi. Eu acho que é uma tarefa, ou eu estou numa firma, alguma coisa desse tipo. Eu tenho que produzir lá no meu trabalho, né? Aí eu vou para a igreja, eu produzo. Saiu da igreja, eu não produzo mais. Deixei de ser igreja. Então tem alguma coisa errada. Então, que a gente entenda isso.
Nós estamos aqui para servir ao Senhor e encerramos dizendo, versículo 11, a Ele, ao pastor, a Deus, seja a glória, o poderio para todos sempre. Amém.